Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Obrigado. Eu agradeço essa possibilidade que a gente tem de caminhar junto, não é? Assim que sempre lembro tanto do pastor Abel como do pastor Pedro, e essas portas que se abrem, não é? É tão bom a gente poder compartilhar a palavra do Senhor e essa preocupação, não é? A gente tem sempre esse princípio, né, de que Deus traga uma palavra, uma revelação, algo importante, não é? E essa vez foi um pouco mais difícil. Eu estava assim pensando, mas para onde eu vou? O que Deus quer que eu faça, não é? Mas há 10 dias atrás eu tive um sonho. E nesse sonho, a minha esposa que está aqui, não é? Hoje está a esposa, a filha, e os 2 netos, né? A Yasmin e o Rafael estão comigo aqui. Eu tive um sonho que a minha esposa tinha apresentado um trabalho científico, um trabalho de pesquisa, e ela tinha apresentado e já tinha sido publicado, e aí tinha uma comissão outra vez revisando essas coisas assim, e num dos relatórios que as pessoas, a comissão examinadora começou a dizer, é que tinha tido pouco engajamento, porque só tinha 27 citações da publicação do trabalho que ela fez. Dando a entender que não tinha sido tão exitoso, não é, o trabalho. E aí, como eu estava nessa comissão junto também, eu me manifestei dizendo assim, não porque era minha esposa, não é? Mas pelo conteúdo do artigo. Eu me manifestei naquela comissão, eu entendo o que está acontecendo aqui. É porque esse tipo de trabalho não é rentável, não é economicamente produtivo. E aí, no meio das conversas que eu tive lá, eu disse uma palavra simples. Aqui está bem o que nós estamos vivendo nessa época. Nós estamos vivendo não a essência, que é a vida. Esse artigo visa a essência, a manutenção da vida de uma forma saudável. Não adquirir lucro com essas coisas. Hoje as coisas são muito... Então eu estava sonhando no sonho, dizendo assim, valorizando outra vez, a gente tem que ver a essência. O que na verdade é básico, o que na verdade é primordial. É o ter lucro ou ter saúde. E aí quando eu me desperto, eu comecei a pensar exatamente a essência que é interessante. Aí eu estava vendo algumas coisas, não é? Eu só estou dando esse relato inicial para mostrar para vocês. Eu vou para uma parte histórica da igreja, não é? Em Atos, e eu vou mostrar para vocês que foi uma disputa, foi um trabalho muito árduo para estabelecer e para afirmar a essência do Evangelho. Por exemplo, olha só que coisa interessante, a gente tem leite sem lactose, né? Qual é a essência do leite? É lactose. Mas a gente tem que trabalhar, porque tem algumas pessoas que não podem digerir a lactose, então tem que ter uma enzima, quebra a lactose, vira a lactase, e aí esse leite sem lactose, ele é aceito, tu quebra aquela molécula, não é? Café sem cafeína, café descafeinado. O bom do café é a cafeína, mas a gente tira a cafeína do café. Na verdade, não tira toda, né? É um processo que tira a maior parte, fica um mínimo de cafeína no café. Mas eu fiquei pensando assim, tu tira a essência, né? Café sem cafeína, não é? Eu faço aquela cervejinha caseira, mouse beer, né? E uma pessoa me reclamou, disse assim, olha, tu tira a essência, não tem álcool nessa tua cerveja. Então, tem pessoa, né, que fica reclamando pela essência. Agora, tu quer ver uma coisa interessante? Cristianismo sem Cristo. Existe. Na nossa época, nós estamos vivendo uma época muito perigosa de cristianismo sem Cristo tendo sucesso. Tendo sucesso. Alcançando um bom número. E eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, que é a questão da evangelização.
Eu estava ouvindo e vendo algumas vezes assim, na palavra de oração do pastor Pedro, e sobre as crianças também, sobre a palavra evangelização, porque a gente hoje fala para as igrejas método de crescimento das igrejas. Não fala em evangelização, em ganhar uma pessoa para Cristo, fala de método de crescimento da igreja. E te parece que tira um pouquinho do foco, né, que é da pessoa ser alcançada pelo amor de Cristo, ela vir ao conhecimento do Evangelho, mas a gente fala assim, não, método de crescimento que a igreja tenha êxito, encha. Então, o cristianismo sem Cristo, muitas vezes, ela usa métodos. Eu estava como psicólogo, né? Eu estava atendendo um caso lá. E a pessoa me reclamou, não é? Que ela estava indo numa igreja e que lá ela encontrou alguém que estava começando a frequentar essa igreja. E só que ela veio me dizer assim, olha, mas eu acho que não é bem de Deus, eu acho que não entendeu bem o Evangelho. Mas claro, essa igreja, ela é movida muito com o movimento coach, em que os empresários se agradam muito de ter êxito, mas ele não tinha se arrependido de seus pecados. Ele não tinha aceitado Jesus como Salvador e Senhor. Mas ele estava prosperando seus negócios e a palavra era muito animadora para o sucesso empresarial. Isso é cristianismo sem Cristo. Vê que coisa, né? E é da nossa época. Agora eu vou dizer então sobre o que a palavra vai tocar. A essência do Evangelho é a graça de Deus. Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho, se tu tirar a graça de Deus do Evangelho, não é Evangelho. Porque a lei já existia. E a lei não salva. Quem salva é a graça de Deus que toca nas pessoas. É o amor de Deus. Então aqui, nós abre comigo a Bíblia em Atos 15. Dado toda essa introdução pequena, só para dizer para vocês, a essência do Evangelho é a graça de Deus. Aqui nós vamos ver no capítulo 15 uma situação em que está começando agora uma reorganização. A igreja está tomando um rumo de expansão, de crescimento, de avanço, e aí tem que se definir algumas bases. Algumas coisas tem que ficar muito firme. Algumas coisas tem que estar bem organizadinha para que não se comece tendo uma base equivocada. Vamos ler junto Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. O verso 40 agora. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O que na verdade, eu li só esses dois textos aqui, o início da segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária foi entre os anos 46 a 48 depois de Cristo. Eles estabeleceram algumas igrejas, Paulo e Barnabé. E chegou num belo momento assim que ele começaram a conversar com ele: vamos voltar e vamos ver como estão os irmãos, para confirmar eles, para consolidar. Por que isso é importante, irmãos? Por que era importante, não é? Consolidar isso. Eles estavam preocupados como estarão essas pessoas. Depois de que já estava passando praticamente um ano dessas viagens, que eles tinham retornado, dado o relatório, só que a primeira viagem missionária trouxe um problema sério. Não só judeus aceitaram Jesus, não só judeus aceitaram o Evangelho, gentios aceitaram o Evangelho. Pessoas que não eram do costume, da tradição judaica, estavam começando a ser inseridos na igreja. Vocês imaginem que, no caso de Pedro, para que Pedro, apóstolo, ele tivesse assim, uma compreensão da igreja, foi muito difícil. E teve que haver um Cornélio na vida do Pedro, para o Pedro poder entender que os
gentios podem ser salvos. Que Jesus está chamando todos os homens ao arrependimento, judeus e gentios. E isso foi tão sério que o Pedro, depois de chegar na casa do Cornélio, e se vocês vão ver a pregação do Pedro, o Pedro ele começa a amar o evangelismo dele. Cornélio mandou chamar, você sabe todo esse detalhe, houve coisas sobrenaturais para poder o Cornélio buscar o Pedro, e o Pedro teve que ter uma visão, Deus teve que falar muito sério com o Pedro, para o Pedro ir na casa do Cornélio. E aí, depois que ele chega lá, ele começa o evangelismo, ele sabe, tu sabes que não é lícito, não é comum, é contaminante uma pessoa judaica como eu chegar na casa de um gentil. Começa a amar o evangelismo, né? É ruim, né? É ruim essa... Então, o Pedro estava... Quando aquelas pessoas ouvem o evangelho na casa de Cornélio, o Cornélio reuniu toda a família, amigos, ele encheu a casa, e quando recebe o evangelho, eles são batizados com o Espírito Santo. E aí o Pedro achou assim, estou justificado, se Deus batizou com o Espírito Santo, eu posso batizar ele nas águas. Então foi uma exceção lá, que foram batizados antes de ser realmente, né? Porque isso para Pedro foi uma coisa assim, foi um sinal. Tem expressões ali, eu só estou contando a história, tem expressões ali que chegam a dizer assim, olha, havia sido, tu vê, também os gentios podem ser batizados com o Espírito Santo, tu vê que coisa, né? Que mistério, né? Os pentecostais hoje, o mistério de Deus, né? Bom, o certo é que quando ele retorna, imagina a explicação que ele teve que dar para os irmãos em Jerusalém. Daí, quando ele chega no final da explicação, ele diz assim, o que eu ia fazer, irmãos? Se Deus batizou com o Espírito Santo, eu tinha que batizar nas águas. Não é culpa minha. O Senhor batizou com o Espírito Santo, então eu não tenho nada a ver com isso. É mais ou menos assim a história, porque foi difícil lá a situação. Bom, aí sai a primeira viagem missionária, eles começam a ganhar muitas pessoas não judaicas, são batizadas, fundam igrejas, e aí começa a chegar a notícia em Jerusalém, tem um tal de Paulo ainda mais se juntou com o nosso irmão Barnabé, e eles estão assim, enchendo, não tem mais judeus. Olha só que coisa, está modificando a nossa essência judaico, né? Deus o livre, Deus aquela coisa, né? Tu fica meio assim, né? Ou seja, que chegou em Jerusalém a notícia que bastante gente estava na igreja, não é? E já estava dizendo, não é judeu raiz. Não é? Bom, tanto que tiveram que ir Paulo e Barnabé para Jerusalém, porque as cabeças, as colunas de Jerusalém, da igreja lá em Jerusalém, quiseram questionar essa questão. Se as pessoas que estavam se convertendo tinham ou não tinham que cumprir a lei para ser considerado salvo. Começou então um trabalho de discussão teológica muito sério. E aqui vai haver uma coisa que vai ser divisor de águas. Está lá, graças a Deus que o Pedro teve aquele choque de realidade, né? Está lá na reunião do concílio, primeiro concílio, né? Em Jerusalém. Está lá em Jerusalém aquele concílio, aquela coisa tudo discutindo, né? No ano 49, estão por lá. E aí Pedro disse assim, vocês sabem que, está lá no capítulo 15, eu estou relatando, está lá no capítulo 15, que Pedro vai dizer assim, olha, você sabe que eu fui lá e Deus me usou para gentios, essas coisas. Aí de repente o Tiago, que era o cabeça principal lá, disse assim, olha, tudo bem, vamos dar essa, dá uma olhada aqui comigo no Atos 15, verso 17. Para que o resto dos homens busque o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes,
que se abstenham de contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Eles disseram assim, não, tudo bem, eles não devem ser obrigados a usar os costumes judaicos. Só que tem umas restrições aqui. Os irmãos pensaram assim, bom, muitas vezes as carnes são sacrificadas a ídolos, que eles se reservam disso. Tudo que possa trazer confusão com os ídolos lá, a prostituição, tudo que é caso de contaminação do sangue, carne sufocada. Então, eu dei uma regrinha aqui. Aí, olha aqui no verso 24. Portanto, ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. O Tiago vai dizer assim, puxa, eu sei que saiu gente daqui. Enquanto Paulo e Barnabé estavam evangelizando, atrás dele iam outras pessoas não autorizadas, desfazendo a pregação de Paulo e Barnabé. Então era complicação, não é? Era complicação, assim. E aí, então, ele vai chegar no momento, assim, né? E ele vai falar aqui, verso 25, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. O Tiago teve uma ideia, que ele disse assim, olha, a gente reconhece o ministério do Barnabé e do Paulo, mas a gente vai mandar irmãos representantes. E eles mandaram com cartas. E eles oficializaram isso. Não é? Eles queriam deixar firme isso. É interessante que eu fui pesquisar a vida do Judas e do Silas. O Judas era judeu raiz. Não é? Ele, né, não tinha dúvida. Esse cara era judeu raiz. Não é? O Silas já não é tanto, né? Era mais ou menos... Era o dito judeu helenista. O que era um judeu helenista? Era um judeu que não usava as roupas tradicionais, usava a roupa que toda a sociedade usava, com mais costumes helênicos, mais costumes gregos no seu vestimento. Então, era um judeu liberal, vamos dizer dessa maneira. O Judas, judeu raiz, e o Silas, um liberalzão. Era judeu, mas liberalzão, entendeu? Não andava com aquele, né? Hoje a gente chama judeu ortodoxo, né? Ficam de preto, com aqueles, não é? Com os barrados. Então, o Judas era bem, o outro era mais ou menos. Os dois judeus, mas um era mais liberal. Bom, esses irmãos foram, e é tão interessante, irmãos, que pareceu no verso 28. Na verdade, parecia bem ao Espírito Santo e a nós não vos impormos mais encargo algum, senão essas coisas. Aí eles vão descrever tudo aquilo. No verso 30 e 31 vai dizer que eles chegaram, não é? E quando leram, alegraram-se pela exortação. Antioquia recebeu os irmãos. A igreja de Antioquia, que era a base principal da evangelização dos gentios naquela época, recebeu a palavra, ficaram alegres. E verso 32, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Graças a Deus, não foi eleito Judas e Silas porque eles eram um judeu raiz e outro judeu liberal, não. Eles foram usados porque eram profetas, homens de Deus. Graças a Deus que primeiro Barnabé, homem de Deus, foi enviado para ver Antioquia. Depois foi enviado Judas e Silas, homens de Deus. Não atrapalharam a obra. Eram profetas. Tinham ligação com Deus. Tinham revelação do Senhor. Então eles podiam administrar essa situação de dúvida. Por quê, irmãos? Deus estava preocupado em que fosse estabelecido a base correta. A essência é graça de Deus. É salvação de todo homem que crê.
no Evangelho, não tendo que observar os costumes rituais judaicos. Então aqui está feito essa maneira, e confirmaram as igrejas, exortaram, confirmaram, profetizaram, abençoaram os irmãos. Então nesse início, irmãos, eu li aqui no verso 36 um projeto. Como é que surgiu a segunda viagem missionária? Projeto. O Paulo e o Barnabé, que estão lá numa boa, de repente assim, vamos voltar para ver os irmãos lá que eles estão, vamos visitar as igrejas que nós fundamos, vamos ver como é que eles vão. Foi mais ou menos assim, um projeto. Aqui vocês vão ver, diferente da primeira viagem missionária, não tem o Espírito Santo categoricamente dizendo assim, separa Barnabé e Saulo para uma obra, não tem uma chamada específica, não tem sobrenatural. O problema muitas vezes nós pentecostais o sobrenatural, né? O Deus falou de uma maneira assim que, meu Deus do céu, não houve isso. A segunda viagem missionária começa com um projeto, um desejo. Vamos visitar os irmãos que nós ganhamos por Cristo. Vamos nos preocupar com eles, ver como é que eles estão. Mais ou menos assim saiu. E aí começa, irmãos. Eu queria só mostrar para vocês como as coisas acontecem, as circunstâncias. O Barnabé quer levar o João Marcos também. O João Marcos foi aquele mais jovem, que na metade da primeira viagem missionária retrocedeu. Voltou. O Paulo foi contra. Disse, não, de forma nenhuma. João Marcos não. Aí começaram a discutir. Eu fui ver por que essa discussão foi tão grande, irmãos. O Barnabé e o João Marcos tinham um parentesco, né? Alguns dizem que eles eram primos. Mas de qualquer maneira, Barnabé sempre exercia seu ministério de fortalecer, levantar, ajudar as pessoas que estão começando no trabalho. Como ele ajudou Paulo, ele estava ajudando João Marcos. O certo é que houve uma discussão. Eu encontrei, isso não está na Bíblia, né? Mas eu encontrei que possivelmente a questão que o Paulo foi tão irredutível de não levar, não foi por causa do medo que o João Marcos tinha. É porque o João Marcos, um escritor chegou a pensar assim, quem sabe se o João Marcos era judaizante? Quem sabe se ele tinha umas ideias assim, que ele não começou a gostar de tanto gentil se converter? Quem sabe se o João Marcos era mais judeu raiz? Então, são coisas que a gente não sabe. O certo é, quando a Bíblia diz uma tal contenda, ou tem outra versão da Bíblia que tiveram uma não pequena discussão, a coisa foi grande. O projeto ali, nós estamos formando a equipe, né? Mas houve uma tal contenda, né? Uma não pequena discussão que resultou na separação de Barnabé e Paulo. O Barnabé disse assim, olha, João Marcos, vamos para Chipre, minha terra. E aí nesse projeto de voltar a visitar as igrejas, ficou só o Paulo. Agora, olhem comigo que coisa interessante, irmãos, eu quero mostrar para vocês dessa separação, não é? A gente às vezes fica preocupado, mas é obra de Deus, é a igreja de Deus, que coisa! Irmãos, eu não vou dar detalhes, mas eu pertenço a uma organização, então tem essa Leandro Raiz, né? Muito forte. Então, a paz do Senhor, meu irmão. Eu tinha um amigo de juventude, nós nos convertemos no tempo ali dos hippies, né? Nos anos 70, 73, por ali, pensa na juventude da matriz, era tudo meio metido, né? Da matriz de Porto Alegre. Eu tinha um cabelão, irmãos. Vocês imaginem o Michael Jackson, aquele cabelão. Deixar ele envergonhado no meu cabelo, porque era um cabelão assim, eu só dava uma olhadinha, chacoalhava e ficava aqueles cachos, né? Magro, feio e aquele cabelão, né? Vocês imaginem que coisa séria. Nos anos 70. Mas me converti, não é? Me converti. E tinha um amigo nosso. Que olha só a situação, nós fazemos muito retiro, né? E eu tinha um pastor, o Urso era nosso líder, eu tinha uma liderança junto com ele, e mais um irmão nosso que
Ele era o Neizão, eu era o Neizinho, né? Mas esse guri foi para um retiro. Ele era filho de obreiros, né, da igreja. Ele foi para um retiro e lá no meio, nós éramos 80 jovens lá. No meio do retiro, o homem me aparece, veio uma revelação, um troço espantoso. No nosso meio lá, Deus revelou que alguém tinha levado droga para o nosso retiro. Não só cachaça, mas maconha também. E para nós foi surpreendente. Meu Deus, quem será? Como vai ser, né? Olha, a sorte caiu sobre eles, dois que estavam numa barraquinha lá. Um deles negou até a morte, por mais que se apresentou às provas. O outro assumiu e se arrependeu. Não é? Então esse gurizão era, pensa num cara que jogava bola, né? Aí esse rapaz realmente toma uma decisão com Deus. Depois disso aqui ele vai para um seminário. Hoje ele é pastor. Hoje ele é pastor também. Aí eu estou vindo do Paraguai, missionário do Paraguai, estou chegando na igreja matriz de Porto Alegre. E ele, entre a turma toda, né, ele me cumprimenta. Meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. E eu disse, aí vagabundo, jogando muita bola. Ele ficou vermelho na hora e disse assim, Rony, sempre do mesmo jeito, né? Mas assim, né? Realmente até hoje a Isabel não conseguiu me... Mas assim, então nós temos... Eu ainda estou aprendendo, né? Estou tentando. Mas então, vocês veem que uma coisa muito séria. Porque ele veio de um contexto que nós éramos muito liberais. E a nossa juventude, graças a Deus que tinha um missionário muito interessante, o pastor Nilson Sarandi, que olhou para nós de uma maneira interessante e nos ofereceu, nos emprestou a igreja para se reunir na sexta de... Então nós oficialmente não era da Assembleia naquele tempo, quando começamos o projeto. Não era da Assembleia, mas ele nos ofereceu a igreja para nos reunir lá. Até que chegou no momento em que nós fomos acoplados à igreja. Então nós íamos com alguns cacuetes diferentes, né? Não tinha muito essas questões. Então é interessante, irmãos. E agora vocês imaginem aqui, se separa Barnabé e Saulo. Saulo fica sozinho. E o projeto? Como é que a gente vai fazer? Olhem comigo que coisa interessante, irmãos. No capítulo 15 e verso 33. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Então aquela comissão encabeçada por Judas e Silas, não vieram só os dois, vieram mais um grupinho. Mas eles despediram eles em paz. Vocês podem voltar para Jerusalém, lá de Antioquia, né? Mas, olha que coisa interessante, irmãos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Eu tentei encaixar essa... Mas se o Silas era de Jerusalém, como é que ele começa a acompanhar a viagem do Paulo? Eu comecei a questionar essas coisas. Aí encontrei. Você sabe, esse tipo de chamada, eu vou chamar chamada da oportunidade. Está lá o Paulo sozinho agora. O projeto está caindo. E aí, de repente, ele disse assim, o que eu vou fazer agora? Mas está lá alguém que resolveu não voltar para Jerusalém. Ele sim, é mais ou menos assim, nós pentecostais estamos indo. Ele sentiu de Deus não ir embora naquela hora. Ele sentiu de Deus ficar lá. É mais ou menos assim que dá para dizer. Ele resolveu permanecer. Eu parece que estou vendo assim o Judas, Silas, aí, vamos, né? Nós somos de Jerusalém. A matriz, né? Deus o livre. Não, vou voltar, né? E ele disse, não, acho que eu vou ficar um pouquinho mais. Eu fico imaginando muitas vezes essas questões que não está escrito aqui, conjecturas a gente chama, mas eu fico tentando imaginar o Silas dizendo assim, tá, mas por que tu quer ficar? Pai, gostei de Antioquia? Não,
Ele não sabe o que dizer, só dizer assim, olha, me pareceu bem. E eu anotei algumas coisas que é interessante, irmãos. Por que Silas ficou em Antioquia? Aqui eu tenho uma coisa assim muito grande, irmãos, discernimento. Para que a coisa fique forte aqui. Ele começou a discernir a coisa que está confusa. A coisa aqui é importante. O que está acontecendo agora, nesse momento, é a coisa mais importante. Eu vou ficar aqui. Eu posso ser útil. Deus pode me usar nesse lugar. Eu estou tentando pensar como Silas, né? O que eu vou dizer, né? Silas, ele começou a se sentir útil. Essa igreja aqui precisa de mim. Acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que vai chegar momentos que eles vão precisar de uma voz. Então, é interessante, irmãos, que a oportunidade, né? Vamos dizer assim, chamada da oportunidade. Está lá o Paulo apavorado, dizendo, e agora que vai ser de mim? Ele olha o Silas. E sabe o que o Silas tinha de interessante? Ele era cidadão romano. Ele tinha documentação romana, tanto quanto Paulo. Eu fui ver, e olha só que coisa interessante. Então, quando Paulo escolhe Silas, tem fundamento, tem coisas interessantíssimas. Por quê? Porque também Silas representava aquele concílio de Jerusalém. O Paulo podia visitar as igrejas dizendo, aqui está alguém, de Jerusalém, que vai dizer que nós, gentios, temos o mesmo direito diante de Deus e podemos realmente ser cristãos sem nos circuncidar, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Então, isso foi as questões. Irmãos, eu posso estar falando hoje para pessoas que talvez almejam o Evangelho, ser ministro do Senhor. O que acontece? Muitas vezes a chamada não vem com revelação, com visão, com profecia, com coisa estrondosa, sobrenatural. Vem oportunidade. Vem por necessidade. Então, Silas teve uma oportunidade. Silas era necessário. Precisaram dele. É isso que aconteceu. Meu irmão e minha irmã, como é que Deus vai mostrar que Ele precisa de ti? Os irmãos vão precisar de ti. Se os irmãos precisar de ti, se tu está sentindo de Deus já, olha, eu tenho que ficar mais por aqui, fica por aí. A porta vai se abrir. Então Paulo e Silas, e é interessante, olha aqui no verso 40, 15 e 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. De uma forma negativa, eu vou dizer assim, olha, não deram recurso econômico nenhum, só dizer, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus vá contigo, que Deus te pague, é mais ou menos assim. Mas eu vou mostrar para vocês que é um pouquinho mais que isso. A missão era feita assim naquele tempo, não é? Era assim, os irmãos, não se sabe bem, a partir daqui, Barnabé já não é mais citado, não é? Quer dizer que Deus agora não está mais com Barnabé? Não quer dizer isso. Quer dizer que o Atos está sendo escrito por Lucas, que acompanhou o Paulo. Para mim só quer dizer isso. Quer dizer que Deus não usou mais a Barnabé, que Deus não usou mais a João Marcos. Não. Deus tem as suas formas de trabalhar. Chipre precisava e outras regiões precisavam do Evangelho. Barnabé e João Marcos também estavam trabalhando lá e Deus estava abençoando eles lá também. Mas é interessante que aqui foi oficialmente dado a bênção a Paulo e a Silas. É interessante, irmãos, aqui, o que é ser encomendado à graça de Deus? Depositar toda a jornada. A palavra abençoar, na Bíblia, a gente às vezes não tem a noção, por causa do português, mas o abençoar quer dizer, Deus te abençoa, está te abençoando e vai continuar te abençoando, Ele vai te acompanhar nessa jornada, que na tua jornada, tu seja próspero, tu seja feliz, tu seja exitoso,
tudo vá bem na tua caminhada. É isso que é a palavra abençoada. E aqui, o que os irmãos encomendaram? A graça de Deus, a graça do Senhor te abençoa, está te abençoando e vai te abençoar. A presença e o amor cuidadoso de Deus já esteve contigo, está agora, Ele vai continuar contigo. E sair encomendado a esse amor cuidadoso de Deus. Deus vai cuidar de ti. Irmãos, não tinha melhor base para a missão. A base para a missão é a graça de Deus. É quando eu entendo que o amor de Deus salva, transforma, recupera o ser humano. Essa é a base do Evangelho, irmãos. Então eles foram encomendados ao verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Que a graça de Deus acompanhe vocês. Vocês vão representar essa graça de Deus. Quando vocês estiverem lá, na caminhada de vocês, Deus vai estar com vocês. A graça deles vai estar com vocês. Olha que coisa importante, irmãos. Muitas vezes, irmãos, eu botei assim, segurança, eficácia do ministério, tudo vai estar na dependência da graça de Deus. Porque essa viagem missionária começou com um projeto pessoal. Foi um projeto. Mas agora os irmãos encomendaram, olha que a graça teve com vocês. Então, eles estavam começando a aprender a ter realmente dependência exclusiva da bondade de Deus. Eu vou depender de Deus. A Jocum tem muito essa pureza da Jocum, começou muito assim de sair pela fé, não é? Então a história da Jocum inicia muito isso, essa dependência, né? De Deus no sustento. Mas, irmãos, nós vamos encontrar depois, mais tarde, né? Que eles tinham que aprender que não era dependência dos recursos econômicos e das estratégias, não é? Próprias. Porque essa viagem começou com um projeto, um desejo. Agora ela está sendo encomendada à graça de Deus. Agora, dependência de Deus. Agora começou diferente. Então, eu vou dizer para vocês que a essência do Evangelho é a graça. E aqui tem uma coisa, irmãos, que eles vão sair ensinando as igrejas a confiar unicamente na graça do Senhor. Como é que eu consigo ensinar para a igreja a depender da graça do Senhor? Eu vou ter que depender. O Paulo vai chegar no momento da vida dele que assim, ó, quando a gente está pregando a palavra, é assim, irmãos. Se a gente não viveu, vai passar por isso. Aí tem uma coisa, né? O Paulo está aprendendo a viver dependente da graça. O Paulo vai chegar lá, ele está lá em 2 Coríntios 12 e 9, que ele vai escutar de Deus uma palavra que é tão lindo a gente pregar sobre isso, mas se colocar na pele do Paulo não é muito fácil. Um espinho na carne, que me açoitava, que era um problema para mim, e 3 vezes orei ao Senhor, mas o Senhor me deu uma palavra. Não tirou o espinho na carne, Ele me deu uma palavra. E qual é a palavra? A minha graça te basta. O Paulo vai ter que aprender exatamente essa lição da essência do Evangelho na carne dele. Sabe que tem gente assim que discute qual é o espinho na carne do Paulo? Olha, eu já ouvi tanta coisa. E alguém chega a dizer assim que talvez fosse que ele não viajava com esposa, ele estava solteiro, então ele passava por algumas tentações aí meio diferentes. Alguém chegou a dizer, outros dizem que é os olhos, né? Alguém escreveu, olha, eu acho que o problema do Paulo era hormonal, né? Não sei, não se sabe, mas é um espinho que incomodava. Então, na nossa vida, irmãos, existem algumas coisas assim que às vezes a gente precisa aprender a depender da graça do Senhor. Só tenho uma revelação para vocês, anota aí a revelação: a graça te basta. A graça do Senhor Jesus é suficiente. Não precisa botar mais nada. Essa é a essência. Se tu depender da graça do Senhor, vai dar tudo certo. O espinho vai ser neutralizado. Bom,
Aí eles estão seguindo a viagem, capítulo 16, não dá para nós ler, eu vou adiantar bastante um pouquinho isso aqui. O que acontece? Eles estão saindo, vão para uma igreja, vão para outra, vão para Síria, Cilícia, e eles vão confirmando, aí eles chegam outra vez em Derbe e em Listra. Lá eles encontram um discípulo jovem, Timóteo. Timóteo é um guri que começa, olha só, do qual, 16 verso 2, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Está lá um jovem que começa a ser saliente em duas cidades. E olha só a chamada, verso 13. Paulo quis que esse fosse com ele. Como é que foi a chamada do Timóteo, irmãos? O Paulo quis levar ele junto. O guri era bom. Era jovem, mas todo mundo dizia que ele era bom. Aí o Paulo quis. Irmão, dentro desse projeto aqui, assim como Deus vai trabalhando, como as circunstâncias vão se apresentando, e o Paulo quis levar ele junto. Como é que o Timóteo entrou no ministério? Quis levar ele junto. Como é que o Timóteo vai dar testemunho de como Deus chamou ele? O Paulo gostou de mim e me levou junto. Mostro para vocês aqui. Olha, abre comigo aqui. Como as coisas são feitas no reino. 1 Timóteo 4 e 14. 1 Timóteo 4 e 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Na vida do Timóteo, por mais que Paulo quis levar ele junto, nessa caminhada, Deus vai mandar uma mensagem especial para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu estou te escolhendo. Tem um dom que ele recebe, tem um sobrenatural na vida de Timóteo. Então tem Deus atuando. Não é só o desejo de Paulo, mas tem Deus atuando. E a segunda coisa, o presbitério reconhecendo. Por que Timóteo foi a pessoa que talvez substituiu a Paulo no final da vida de Paulo? Paulo vai encomendar muitas coisas a Timóteo. Por que Timóteo começa a se tornar a pessoa mais importante? É porque houve uma profecia na vida dele. Por mais que Paulo gostou dele e tratou ele como um filho, que possivelmente dá a entender que a avó e a mãe do Timóteo se converteram na primeira viagem missionária. E o Timóteo, então, na verdade, era filho na fé do Paulo, possivelmente. Aí o que vai acontecer aqui? Agora é diferente, irmãos. Tem uma profecia na vida desse homem. E tem a imposição de mãos do presbitério. Olha só que respaldo. Deus está falando e os irmãos estão reconhecendo. Olha como Deus vai organizando de tal maneira essas coisas. 2 Timóteo 1, verso 3, verso 3 a 6, fala justamente da família, não é? Dou graças a Deus a quem desde meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas para que me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo tinha recebido o dom de Deus mediante a oração e imposição de mãos de Paulo. Olha só, Paulo, cheio do Espírito Santo, profeta de Deus, mas impõe as mãos sobre Timóteo, e Timóteo recebe os dons da parte de Deus. Então Paulo está relembrando Timóteo, tu não pode te acovardar. Tem profecia na tua vida, tem graça de Deus na tua vida, tem cuidado de Deus na tua vida. O presbitério te apoiou, e quando impus as mãos sobre ti, Deus te deu um dom. E olha como a história vai ficando rica nisso aqui, não é? Assim, irmãos, que
o evangelho vai indo, de repente, se complica de novo a situação. Capítulo 16 de Atos. Depois de confirmar as igrejas, foi legal, a igreja começou a crescer e as coisas estavam indo bem. E no verso 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha, eu busquei ler muitas partes, irmãos. Busquei ler muitas coisas. A gente não sabe como é que o Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra. Eu imagino uma pessoa como Paulo, fervoroso, dinâmico, e de repente o Espírito Santo impediu ele de pregar a palavra na Ásia. Como foi feito isso? Tanto ele como Silas eram profeta, de alguma maneira Deus falou com eles. Se Deus falou, disse assim: não prega aqui. Ou de alguma maneira talvez não vai para lá. Não se sabe, está aqui, não é? E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, eles queriam, na viagem deles, pensando na Ásia, eles queriam ir para a direita, para um setor da Galácia. O Espírito Santo não deixou. Então eles pensaram assim: se não é para a direita, é para a esquerda. Não estou falando politicamente. Não anota, não. Deus o livre, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Então eles tentaram, essa segunda vez foi para a esquerda. Na geografia, né, da Ásia, para a esquerda. O Espírito Santo não deixou. O Espírito de Jesus não deixou. Quer dizer que nós temos que ir pelo centro? Não, calma aí. Na verdade, eles foram para o único lugar que restou, que era em direção a um porto, que se chamava, quando chegaram a Mísia, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, que era um porto. Agora, imagina o Paulo, o Silas, talvez a gente não tem muito do caráter do Silas aqui, mas do Paulo a gente conhece bastante, porque a gente lê bastante como que ele era, né? Tu imagina o Paulo, a aflição dele, né? Queria pregar num lugar, não deu, queria para outro, não deu, e aí tá aquela coisa, e agora? E o meu projeto, o que vai ser das nossas vidas? Temos aqui agora. Olha só, e Paulo teve, no verso 9, e Paulo teve de noite. Eu acho muito interessante essas expressões da Bíblia, porque tudo tem significado na Bíblia. Passou todo o dia. Imagina a aflição de alguém, né? Aí quando está terminando o dia, meu Deus, será que tu vai me deixar sem direção? E agora para onde eu vou? O que eu faço? Qual é o projeto? Para onde eu... Ou seja, irmãos, depender da graça de Deus não é tão simples. A gente tem que aprender a caminhar com Deus. E às vezes é angustiante. Como sou psicólogo, é ansiogênico, dá ansiedade na gente. Às vezes a gente fica assim naquela, né? A gente fica naquela aflição, e agora? O que vamos fazer? Para onde? Qual é a vontade de Deus? Ou o Senhor não está revelando, o Senhor não está falando. Eu me lembro de uma irmã que me convidou para um culto, lá para uma igreja, lá que ela disse: não, lá Deus fala direto, é só profecia. Pô, se fosse assim, né? Seria fácil, né? Seria bom, né? Mas aqui não fala que deu profecia, que deu nada. Mas de noite aparece, alguns dizem que é uma visão, outros dizem que é um sonho, mas uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. De noite, começa as coisas a ficar mais claras. Estava anoitecendo, as coisas estavam ficando difícil, de repente, uma visão. Olha só, eu fiz uma lista aqui, não é? Essas tentativas, né, irmãos? Esse radical grego, essa palavra grega, impedir, proibir, mostra a soberania de Deus. Deus sabe o que é melhor. Talvez alguém está com algum projeto aí, pode até ser empresarial. E as coisas, a primeira tentativa não deu, a segunda não deu, e tu está com uma situação assim, não é? Difícil, não é? Eu quero dizer novamente uma revelação, né? Irmãos, eu achei muito engraçado que as pessoas às vezes falam coisas assim, simples, normais, como se fosse grande coisa. Mas às vezes a gente tem que
Meio que Deus é soberano. Deus sabe o que faz. É bom depender de Deus, porque Ele nada dá errado. No final vai dar tudo certo. Amém? Amém. Espera no Senhor e Ele vai te abrir essa porta. Aqui está o Paulo lá numa aflição, mas Deus começou a abrir uma porta. Olha só que interessante, irmãos. A visão do varão macedônio, né? De noite, passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo. Como Deus às vezes tem que trabalhar na nossa vida para chegar a uma conclusão. Aí eles chegaram assim, olha, acho que o Senhor está nos chamando para a Macedônia. Acho que a conclusão foi essa. Diz assim, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo caminho direito para Samotrácia. Samotrácia era uma pequena ilha, né? E no dia seguinte para Neápolis. Neápolis era o portinho, é o porto da cidade de Filipos. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, que é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. O que eu vejo disso? Qual é a sensibilidade da palavra aqui? Que eles ficaram algum dia na cidade de Filipos. O Senhor chamou eles agora para Macedônia. E eles procuraram, aqui diz o verso 11, navegamos de Troade e fomos correndo em direção direita. Eles correndo, né? Foi rápido para tentar cumprir isso aí. E direito, quer dizer, não era da navegação, não era tão direito, mas eles foram assim, ó, eles queriam realmente chegar a Macedônia. O objetivo era esse. Aí diz assim no verso 12, no final, e estivemos alguns dias nessa cidade. Fazendo o quê? Quando é mais ou menos, tem alguns extremos, irmãos. Primeiro, nós achamos que tudo depende de nós. Vamos lá fazer um projeto e vamos metendo bronca e Deus tem que me abençoar. A gente muitas vezes é assim, não é? A gente faz o projeto e olha, eu vou orar e Deus vai, a gente vai pronunciando, e eu proclamo. Tem umas pessoas que disseram assim, eu autorizo, não é outra palavra que eu ouvi uma vez. Determino. Essa é a palavra que eu estava, minha mente me traiu. Eu determino. Era um pouquinho. Existe um Deus no céu e é bom de deixar de ser Deus realmente, não é? Uma vez uma pessoa veio falar e disse assim, olha, irmão, se isso é assim como está dizendo, então Deus não é Deus. Ele é igual a nós. Mas se Deus é Deus, Ele é soberano e Ele determina. Então o que acontece? É Ele que determina. Eu penso nisso aqui, tudo que eles estão sendo direcionados, eles estão começando a entender a graça de Deus e a dependência da graça de Deus, e agora eles chegam a Filipos, já estamos na Macedônia, fazemos o quê? Então eles ficaram algum dia lá. Eu parece que estou pensando assim, o Silas, o Paulo conversando, orando, está lá o Timóteo. O que nós vamos fazer? Já estamos na Europa. E agora? Estamos na Macedônia. Vontade de Deus. Mas como é que nós começamos? Então, alguns dias ficaram lá. Aí no dia seguinte, no dia de sábado, foi um dia lá de sábado, saímos fora das portas, verso 13, né? Para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Qual era o método que Paulo usou e usava? Tem alguma sinagoga por aí? Não tem 10 famílias judias aqui em Filipos, então não tem sinagoga. Mas tem algum lugar que os irmãos se reúnem para orar? Judeu raiz? Deus o livre, vai orar em algum lugar. Vai achar um cantinho lá, normalmente é num lugar, não é? E ele chamou, eu acho que lá é possível. Eles chegaram na conclusão que lá possivelmente fosse um lugar de oração. Alguns chegam a dizer que lá tinha uma sinagoga, mas não é muito claro isso. Mas que era um lugar que se reuniam para orar. Então ele ouviu falar, foi para lá. Só que quem que ele encontra lá? Não são as 10 famílias judaicas, não são homens, mulheres. Mulheres. Tu imagina se Deus revela para Paulo e Silas, meu servo,
Vocês agora vão para a beirada do rio, lá eu tenho mulheres que vocês vão falar do evangelho para elas. Ou, não é Deus falando, né? Seguramente, né? Não é Deus falando. Seria mais ou menos assim. O preconceito que havia. Mas o que nós estamos aprendendo? O que estão aprendendo com Paulo e com Silas? A depender da graça de Deus, da direção do Senhor. E aí, indo concluindo essa palavra, o que acontece? Falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Verso 14, e certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Meu irmão, Deus começou a trabalhar. Tinha uma mulher que começou a prestar atenção. Entre tantas mulheres, essa começou a prestar atenção. E a palavra, então, Deus começou a trabalhar no coração dela. O que é depender da graça de Deus? A graça de Deus vai trabalhar na vida das pessoas. Não é o que eu faço, é o que Deus opera na vida das pessoas. E Deus começa a operar na vida da Lídia. Ela se converte, ela foi batizada, e a casa dela, ela e a casa dela foram batizadas e começou a igreja em Filipos. Última palavra que nós vamos ver, irmão, Filipenses 4 e verso 10. Olha que coisa interessante, como foi a obra do Senhor na Europa. Como ela foi fundada? Uma mulher se converteu. E essa mulher, 4 e verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a lição. Paulo está dizendo assim, olha, posso todas as coisas em Deus, naquele que me fortalece. Ele aprendeu a viver debaixo da graça de Deus. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádiva, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que era um dos irmãos lá de Filipos, e que de vossa parte me foi enviado, como cheios de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ora, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. E eu vou tentar meio que parar agora mesmo, né? Irmãos, Deus sabe o que faz. A igreja fundada em Filipe foi uma igreja missionária, uma igreja sustentadora da obra. Se hoje tu e eu estamos aqui sentados cultuando a Deus, também debaixo da graça do Senhor, é porque o Evangelho chegou na Europa. O Evangelho chegou na Europa. E através da Europa o Evangelho chegou a nós. Olha aqui que implicância isso, irmão. Se eles fossem para a Ásia, ele podia se concentrar só lá. Tem muitas religiões só na Ásia que ficaram lá. Mas o Evangelho do Senhor Jesus chegou até nós. Porque uma mulher se converteu, de nome Lídia. E essa mulher, e essa igreja em Filipos começa a sustentar a obra de Paulo. Não esquece do Paulo. E vai lá sustentando, vai lá sustentando. Vocês sabiam que Jesus tinha também um grupo de mulheres que sustentavam o ministério dele? Olha aí.
Então Paulo teve uma mulher que se converteu e a igreja foi influenciada de tal maneira que essa igreja não abandonou Paulo, e assim que o evangelho pôde prosperar na Europa, porque a primeira igreja fundada entendeu a graça de Deus e sustentou Paulo. Vamos colocar de pé, irmãos. Podemos fazer uma oração? Ainda que eu falei principalmente dessa essência, de como foi o início para poder estabelecer as coisas, uma base forte, vocês veem a implicação que deu nisso. A caminhada difícil que foi isso. Mas graças a Deus. Aí, quer dizer que aquelas igrejas da direita, lá da Ásia, e da esquerda da Ásia, aquelas cidades foram abandonadas por Deus. Não, mais tarde elas foram evangelizadas e tem igrejas. A gente vai ter uma carta, e Paulo vai se alegrar muito com Éfeso, não é? Com Tiatira, todas aquelas cidades, elas foram alcançadas pelo Evangelho. Deus usou outro meio em outra época, mas naquela época, a direção de Deus, Macedônia. Naquela época, a graça de Deus precisava se manifestar na Europa. E a pessoa para isso, Paulo, dentro do projeto dele, Deus interveio e Deus direcionou ele para a Europa. E lá se formaram grandes igrejas. Vai ver Corinto, vai ver Tessalônica, aos Tessalonicenses, tu vai ver Filipos, os Colossenses, tudo tu vai ver, né? Tem lá Efésios, mas aquelas primeiras obras na segunda viagem, como foi importante, os Filipenses, foi uma base boa. Por que foi uma base boa? Deu tudo certo em Filipos. Por quê? Graça de Deus estava com eles. Direção de Deus estava com eles. Nossos projetos, irmãos. Quer dizer agora que nós não podemos fazer projeto na nossa vida. Não, nós temos que fazer projeto. Nossa vida tem que ser organizada. Mas não podemos esquecer. O Senhor é soberano. E Ele tem direção boa para nós. Ele sabe o que fazer. Então, quando Paulo tem aquele desejo de descer até o rio, talvez ele levou um susto, né? Encontrou só mulheres, mas ele começa igual. E a obra de Deus foi feita ali. Pequeno fruto. Só uma mulher. O início da obra na Macedônia, uma mulher. E depois a igreja se forma a casa dela, e a igreja é uma igreja que Deus abençoa ricamente e sustenta a obra. Deus chamou a igreja de Filipos para sustentar o ministério de Paulo. Por quê? Porque a graça de Deus estava com eles. Amém? Nos teus projetos, coloca essa dependência do Senhor. É bom a gente voltar às raízes, às vezes, irmãos. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e nos siga nas redes sociais.